Sim, hoje é um dia muito emocionante no Knesset e em Jerusalém. No caminho, vi bandeiras de Israel e da Índia espalhadas pela cidade. Na verdade, e definitivamente perto do Knesset e dentro do Knesset, vemos grandes placas dando as boas-vindas ao primeiro-ministro Modi aqui no Knesset. Recentemente, o primeiro-ministro Netanyahu entrou em seu escritório aqui sem o primeiro-ministro Modi. Isso foi depois de terminar uma longa conversa que ele teve com seu colega e mais tarde. Como você mencionou, daqui a 1h30 ouviremos o primeiro-ministro Modi discursando na Knesset em uma sessão conjunta. Na verdade, tanto a oposição quanto a coalizão estarão ouvindo o discurso dele. Houve alguma controvérsia em torno disso por causa de algumas questões políticas internas em Israel, mas aparentemente as coisas foram resolvidas e tanto a oposição quanto a coalizão vão ouvir esse discurso. É um dia muito empolgante porque, claro, há muitas coisas na pauta e estamos falando aqui de grandes corporações que podem estar envolvidas. Como resultado desta reunião de hoje, É bom saber que todo o parlamento planeja comparecer ao primeiro-ministro da Índia. Veja, como é importante, e eu acho que à luz do que estou tentando dizer aqui, esse relacionamento, quão importante é a Índia para Israel neste momento? Geopoliticamente, bem, há diferentes camadas nisso, mas quando você pergunta sobre a questão geopolítica, provavelmente o que queremos dizer aqui é a situação atual, a posição atual de Israel dentro ou no mundo. Porque, afinal, nos últimos 2 anos, vimos muitos países europeus, entre aspas, virando as costas para Israel. Vimos muitos protestos acontecendo em países ocidentais e especificamente em países europeus, onde eles levaram ou pressionaram esses governos a tomar medidas. Isso não é do interesse de Israel. E isso é algo que realmente não vimos acontecer na Índia. A Índia teve uma postura muito, pelo menos muito firme após 7 de outubro. Eles foram definitivamente muito vocais contra o próprio ataque. Eles são geralmente neutros, pois mantêm relações com o Irã, mundo árabe, Rússia e outros em diferentes níveis. Mas afinal, eles são muito claros sobre sua oposição a atores não estatais, porque afinal estão lidando com esses atores não estatais. Também dentro da Índia, muitos grupos paquistaneses são próximos do Paquistão. Eles já realizaram ataques semelhantes aos que vimos em 7 de outubro e ao longo das últimas décadas em Israel também. Então essa é uma parte do relacionamento que não é apenas simbólica, mas também estratégica. Parte disso, claro, é a abertura de Israel a novos parceiros fora da esfera ocidental, digamos assim. Mas também em relação ao que estamos falando aqui, que é o país mais populoso do mundo, com uma economia que está crescendo cada vez mais, agora é a quarta maior economia mundial. O que pode, é claro, abrir muitas oportunidades para empresas israelenses, para empresas de alta tecnologia em Israel e definitivamente para a indústria militar israelense, que já está se beneficiando da Índia. A Índia é o maior comprador de armas e munições militares israelenses. Mas isso pode realmente se expandir, porque alguns relatos sugerem que Israel vai ampliar o acesso da Índia a muitas das armas israelenses de alta tecnologia e muito avançadas. O que significa que podem surgir novas oportunidades aqui. Então é isso que Israel está buscando nesse relacionamento. E isso, novamente, além desse relacionamento próximo em nível político entre o primeiro-ministro Netanyahu e o primeiro-ministro Modi, é uma visita de trabalho. Ele tem várias reuniões além do discurso onde você estará em breve. Discutem acordos de livre comércio, mais exportações e novos acordos. O que isso representa para o pequeno Israel? Você mencionou um pouco disso, a trajetória de longo prazo desse relacionamento e para as exportações israelenses. sim, então vimos que muitos ministros em Israel estão realmente visitando a Índia no último ano ou algo assim, avançando nesse acordo de livre comércio, porque esse é o objetivo. Afinal, estamos falando de um acordo que pode realmente abrir o mercado indiano, um mercado muito grande para as empresas israelenses. E embora essas coisas ainda não tenham sido realizadas, quero dizer, pelo menos por enquanto, pelo menos não vemos o acordo de livre comércio sendo concretizado. Mas isso pode realmente ser um dos assuntos que serão discutidos. Também pode haver uma surpresa, ou seja, pode haver um anúncio sobre esse acordo de livre comércio. Tanto Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, foi à Índia há cerca de um ano, quanto Nir Barkat, o ministro da Economia, também o ministro do Comércio e Economia da Índia. Veio a Israel há apenas alguns meses e realizou reuniões aqui, ou seja, estamos vendo que Israel está muito focado na Índia, na oportunidade que existe lá
E não vamos esquecer que, afinal, o Santo Graal será o IMAC, o corredor que deve realmente conectar a Índia ao Oriente Médio, a Israel e depois à Europa. Isso, é claro, precisa de alguma diplomacia e definitivamente de uma situação diferente no Oriente Médio. E quero dizer aqui, é claro, a normalização entre países árabes, especificamente a Arábia Saudita com Israel, isso ainda não foi feito. Mas definitivamente, se as coisas avançarem nessa direção, o Santo Graal será o IMEC, o corredor que vai conectar esses países à Europa. Isso será um benefício para todos esses países, inclusive Israel.